Pessoal, eu quero voltar a falar agora sobre política, mas no nosso quintal. E falar um pouquinho sobre a transição de ministérios. Está havendo já uma discussão, Gleisi Hoffmann deve entrar na parada, a gente está falando também de Alexandre Padilha, que vai para o Ministério da Saúde, mas eu quero debater com vocês Gleisi Hoffmann. E Zé Maria Trindade, você falou da possibilidade dela chegar com a caneta cheia de tinta. E a depender do que gastar com essa tinta, o negócio pode desandar de vez. Você acha que, diante da maneira como ela está chegando, com as críticas que aconteceram, com toda a desconfiança sobre a capacidade dela de articulação, sendo um quadro mais estridente do PT, que ela pode abrir algum tipo de negociação mais intensa com o Centrão para poeira baixar agora? Pois é, não será a negociação cognitiva, né? É uma negociação mais direta mesmo. Olha, o Centrão, ele espera a proximidade do governo para resolver as suas demandas. Cada setor tem a sua demanda no governo e a Gleisi Hoffmann agora será desafiada exatamente a cumprir promessas que serão feitas, né, com líderes no Congresso Nacional. Funciona na política da seguinte forma: não se pode dizer que o presidente da República é incompetente, dizer que ele não cumpre as promessas, mas pode dizer que o ministro de Relações Institucionais é um incompetente, como o então presidente da Câmara chamou Alexandre Padilha, pode dizer que o ministro não cumpre o que prometeu no Congresso, e é para isso que serve exatamente esse ministro, o anteparo. Houve um momento que o Lula queria fazer a negociação direta e recomendaram não. Não, presidente, o senhor é o último a ser demandado. Então, se o senhor tem uma discussão direta ou não cumpre um compromisso com um determinado ministro, inviabiliza para sempre. Mas o ministro pode ser trocado e foi o que aconteceu com Padilha. Então, qual é a expectativa que eu ouvi? Olha, se Gleisi chegar com a caneta cheia de tinta, ou seja, cumprir as promessas, cumprir o que o governo, que o Centrão quer que o governo faça, ela será aceita normalmente. Em tempos de guerra, os generais são diferentes e devem ser nomeados de forma própria, como diz Sun Tzu. Então, agora a Gleisi é uma general para os tempos de guerra. O governo está se preparando para 2026. Um dos critérios de Gleisi, segundo me informaram, é tratar a oposição como oposição. Até então, o governo não foi para o embate, aceitou as críticas muito agressivas da oposição, mas agora a postura prometida é diferente. Mas para fazer isso, tem que beneficiar os indecisos, né? O Centrão e tal, mas quem é declaradamente oposição, ser tratado como tal. É esta a expectativa sobre Gleisi Hoffmann. Por isso que a oposição bateu muito forte e com palavras duras contra a Gleisi, né? É esperar o que ela conhece muito bem, esse serpentário, que é chamado aqui o Palácio do Planalto. Ali não tem inocente não, meu amigo. Uma se enroscando na outra por ali. Ô Fábio Piperno, você acha que nesse tempo de guerra, e aí a gente está falando de período pré-eleição, como bem contou o nosso amigo Zé Maria, Gleisi Hoffmann é o melhor nome para tocar esse combate? Ô Evandro, eu não sei se ela é o melhor nome, mas ela é um nome muito mais robusto do que o ministro Padilha. Ela é a presidente do partido. Ela conversa com o presidente da República toda hora. Aliás, era quem organizava, inclusive, as redes de apoio quando ele estava preso. Quer dizer, então... Você acha que ela teria muito mais autonomia que o Padilha, por exemplo, para tomar decisões e guiar articulações? Sem dúvida, ela é maior. Ela representa mais dentro do PT do que ele. O ministro Padilha tem uma carreira importante, foi ministro antes, foi, enfim, candidato ao governo de São Paulo, foi aí deputado federal e tal, mas ela é uma figura dentro da estrutura partidária do PT maiúscula. Então, ela não está lá para agradar a oposição, ela é ministra de um governo, ela não é ministra da oposição. É óbvio que ela vai ter que abrir interlocução com outros setores. Exatamente, porque ela não é qualquer ministra, ela é uma ministra de articulação política. Uma ministra de articulação política que é muito acostumada, inclusive, a fazer acordos com o Centrão e a cumpri-los. Ela tem essa fama, por mais durona que seja lá e tal. Até imaginava que o presidente pudesse nomear para esse cargo alguém do Centrão. Sim. Mas ela já sugere, vai lá buscar
enfim, trabalha para que o líder do governo seja alguém do Centrão. Ou seja, ela é alguém para defender o governo, como fazia o ministro Dino. Precisa disso. Você concorda, Gani? Concordo, mas eu vejo também que ela tem uma outra função. Ela é esvaziar o poder do ministro Fernando Haddad. Então, ela no governo vai dar prioridades à pauta mais expansionista do lado fiscal e do lado monetário também, de crédito. O que ela mencionou é que ela é ministra da articulação política e não da Fazenda. Pois é, mas o que vai acontecer, né? Entre essas duas figuras poderosas, eu vejo que o holofote vai mais para o lado dela. E ela vai acabar negociando com o Congresso na prática. Então, por exemplo, algum tipo de medida, né, que o governo proponha de mais gastos, o ministro Fernando Haddad acaba tendo menos poder e ela negocia com o Congresso. E a negociação com o Congresso, a gente sabe que principalmente com o Centrão, é no pagou, levou, né? Se abrir a torneira, acaba levando. Então eu vejo que é uma sinalização de que o governo vai buscar políticas fiscais e de crédito mais expansionista para fazer de tudo para ganhar a eleição em 2026. Concorda aqui, Segré? Concordo e isso me preocupa. Porque qualquer política fiscal expansionista, que é o que o governo faz, soltar créditos, liberar dinheiro para a população de baixa renda, isso vai trazer inflação. Aí o Banco Central, se for técnico como até agora mostrou, vai ter que subir a taxa de juros. E isso vai gerar um deterioro na atividade econômica. E a conta vai chegar para todos nós, sobretudo para o governo. Mas a colocação de Gleisi Hoffmann, a possibilidade de incluir o Boulos, mostra que o governo, que já é de esquerda, vai fazer uma guinhada mais à esquerda todavia. Isso pode ter um custo muito alto para o governo, inclusive. Ô Fábio Piperno, você enxerga a Gleisi como alguém que queira minar a atuação do ministro da Fazenda? Ela era claramente adversária interna, dentro da estrutura partidária do ministro Haddad, sim. Fez críticas a uma série de medidas que o Ministério da Fazenda, enfim, adotou. Mas por enquanto agora ela era presidente do PT. Exato. Então também precisava sinalizar de alguma forma para o núcleo mais duro do partido. A gente viu isso acontecer em várias ocasiões, em que o governo silenciou e o PT foi lá e ofereceu um apoio mais intenso. Exemplo do que aconteceu com o Nicolás Maduro. Quando houve aquela eleição, PT, apoio direto. Presidente da República, zíper na boca. Agora, ao pisar no ministério, você acha que ela manteria essa mesma postura? Agora ela é ministra. Agora tem que mudar a forma de agir dela. Até porque, apesar de todas essas críticas internas que ele recebeu, o ministro Haddad, praticamente todas as situações, contou com o apoio do presidente da República. Então, eu acho que agora cabe a ela também entender que ela passa a exercer um novo papel. Ô Zé, eu quero ouvir de você. Como é que ficam os papéis de Haddad e de Gleisi nesse novo momento, digamos assim? A fala da ministra foi bem assim, na minha impressão, bem esclarecedora no sentido de que ela recebeu um alerta do presidente Lula ou de alguém do governo para não entrar em embate com a equipe econômica e não discutir publicamente esse princípio. Porque todos já sabem claramente de que ela tem ideia diferente. Ela é o que se chama de... é um grupo que defende gastar, né, para que o país possa aquecer a economia e que possa desenvolver, o grupo chamado desenvolvimentista. Já existem várias teses que mostram que é exatamente o contrário, que isso não funciona, mas enfim, há uma defesa de um grupo importante no Congresso Nacional e que passa por vários partidos, inclusive partidos de centro, que acham que o Estado é o indutor da economia. Não é mais, já foi, né? Se não houvesse o papel do Estado forte, não haveria grandes empresas nacionais como Embraer, como Rede Ferroviária Federal, o Ziminas, várias empresas fortes. Mas isso foi um momento, foi um tempo. Hoje o Estado não tem mais capital para fazê-lo, não tem mais capital para investir. Então esse debate ainda continua no Congresso. E a Gleisi é desenvolvimentista, ou seja, acha que o governo tem que jogar dinheiro na economia. Mas aí a fala dela me convence de que ela levou essa advertência no momento ali da conversa com o presidente Lula. Olha, não se meta na economia.
Você acha que por isso tem a ver também com a maneira como o mercado tem avaliado as decisões do presidente da República, Gani? Evandro, acho que você é meio bruxo e leu o meu pensamento. Eu ia falar exatamente isso. Estou acostumado com vocês já. Não, pelo seguinte, Evandro, porque o mercado financeiro está desconfiado com essa movimentação de Gleisi Hoffmann à frente aí das relações institucionais. Então, talvez, acertadamente do ponto de vista estratégico político, o Lula chegou para ela e falou, olha, não gera uma turbulência agora, porque senão esse dólar volta lá para os 6,30 e aí pega de novo lá na inflação de alimentos e vai ter problema para mim. Mas eu vejo que é uma estratégia de curto prazo. A médio e longo prazo vão abrir a torneira, pode cobrar. Você acha também, Segré? Concordo, claro. Vai abrir a torneira, não tem como. Até porque tem que dar alguma boa notícia para a população de baixa renda, que é, em definitiva, a maioria do eleitor do PT e do presidente Lula. Mas eu não sei aí se o Centrão vai acompanhar tanto nessa modalidade. Eu tenho as minhas dúvidas. Tenho 30 segundos para você, o Piper. Então, eu vou dar duas boas notícias para a população, não só de baixa renda. Tanto a indústria quanto os setores de serviço apresentaram índices bastante positivos no mês de fevereiro. Isso significa criação de empregos e crescimento econômico.